Será que estamos sozinhos no universo? Como a vida surgiu no nosso planeta bilhões de anos atrás? Como ela vem evoluindo ao longo desse tempo para dar origem a todas as formas de vida como conhecemos hoje em dia em nosso planeta? Essas são perguntas que vimos nos fazendo há milhares de anos. A civilização humana vem se fazendo isso há milhares de anos. Mas é somente nas últimas décadas que nós temos, de fato, as ferramentas científicas e tecnológicas para tentar responder essas perguntas. E é nesse contexto que vem sendo desenvolvida uma ferramenta nova da ciência, conhecida como astrobiologia. E a astrobiologia é um campo de pesquisa inter, multi e transdisciplinar que tem o objetivo de tentar entender o fenômeno da vida no universo. E eu venho me dedicando a essa área já há 20 anos, e venho mergulhando muito a fundo no registro geológico do nosso planeta, desde da sua formação bilhões de anos atrás, até o surgimento dos primeiros organismos vivos, cerca de 3,7 bilhões de anos atrás. Isso é muito tempo atrás. E nesse período, os organismos que surgiram eram muito simples, organismos unicelulares, parecidos com as bactérias ou com as cianobactérias como conhecemos hoje em dia. Ou seja, são organismos muito simples, minúsculos, tamanho micrométrico, que realmente são diferentes dos que a gente encontra hoje em dia. E esses organismos eles se diversificaram e se espalharam pelo nosso planeta, povoando praticamente todos os nichos que conhecemos, do fundo dos oceanos até o alto das montanhas. E eles ficaram dominantes por bilhões de anos no nosso planeta, até que cerca de 600 milhões de anos atrás, aconteceu um evento muito importante, conhecido como a explosão do Cambriano. Nesse período, aconteceu uma diversificação da vida incrível. Daquelas formas de vida simples, unicelulares que existiam, surgiram todas as formas como conhecemos, em especial os primeiros animais como conhecemos. Um desses animais que surgiu aqui no nosso próprio país é chamado Corumbella werneri. Essa corumbela é uma espécie de uma medusa, um organismo que vivia no fundo do mar, preso no substrato, e ele tinha uma inovação fantástica da ecologia. Ele tinha uma carapaça rígida, ou seja, ele tinha uma parte dura do corpo que servia para protegê-lo do ataque de outros organismos. Isso foi uma inovação que mudou completamente como os animais se relacionavam naquela época. Mas mesmo assim, o planeta ele continuou sendo um planeta de bactérias. Grande parte da biomassa da Terra, cerca de 2/3 de toda a biomassa do nosso planeta, é feita de micro-organismos. Na verdade, eu mesmo, aqui no meu corpo, tenho mais células bacterianas do que células humanas. E são essas células que fazem a diferença para a evolução da vida no nosso próprio planeta. E elas estão presentes desde o fundo dos oceanos até realmente o alto das montanhas. Estão presentes em todos os ambientes como conhecemos, em especial os ambientes mais extremos que existem, como os ambientes muito quentes, os ambientes muito frios, os ambientes salgados, os ambientes com baixa quantidade de água, os ambientes com alta radiação e alta pressão. E os organismos que vivem nesses ambientes, em especial os micro-organismos que vivem nesses ambientes, são conhecidos como extremófilos. E eles são extremamente importantes quando a gente faz essa pergunta sobre a evolução da vida e a possibilidade de vida em outros planetas, porque eles são modelos do que a gente pode procurar por vida fora da Terra. E a gente tem que se perguntar, então, onde será que eu posso procurar por esse tipo de vida? Será que vale a pena procurar na nossa vizinhança cósmica, aqui nos planetas ao nosso redor? Ou será que vale a pena ir muito mais distante, para além do sistema solar, nos chamados exoplanetas? Bom, vamos falar primeiro do sistema solar. Quando a gente fala do sistema solar, as distâncias, elas são grandes, mas não tão grandes assim. A gente consegue, com os nossos foguetes, chegar na Lua em alguns dias, chegar em Marte em alguns meses, chegar nos planetas mais distantes em alguns meses, vários meses ou anos. Então não é tão impossível da gente enviar foguetes e robôs, e talvez em alguns casos até humanos, para esses ambientes. E a gente vem explorando diferentes locais do sistema solar. O primeiro local é Marte, e eu estou aqui num palco todo vermelho, então estou bem ambientado. E Marte é interessante porque, no passado, Marte teve condições muito parecidas com as da Terra. Teve água líquida na sua superfície, uma atmosfera espessa, oceanos, rios, lagos, chuvas e fontes de energia. Tudo o que a gente entende que a vida precisa para existir, para prosperar e para ter surgido. Então, a gente acredita realmente que a vida pode ter surgido em Marte no passado, mas, com o passar do tempo, Marte perdeu o seu campo magnético que protege como um escudo
o planeta da radiação solar. Sem esse escudo, a radiação destruiu a atmosfera do planeta e a água toda se evaporou. Marte acabou se tornando um deserto frio e gelado. E seco, muito seco. Mas a gente entende que a gente pode procurar por organismos vivos pretéritos, por fósseis naquele planeta. Para isso, a gente tem enviado sondas muito avançadas, como a atual sonda Perseverance, que está no planeta, vasculhando por esses sinais de vida, as chamadas bioassinaturas, que são quaisquer indícios da atividade da vida ali no planeta, mesmo da atividade há bilhões de anos atrás. E, inclusive, ela está coletando amostras para trazê-las de volta para a Terra em uma futura missão espacial. Então, isso vem acontecendo aqui pertinho da gente. Em breve, a gente vai ter amostras frescas de Marte para levar para o acelerador de partículas onde eu trabalho e estudá-las em detalhe. Mas, além disso, a gente tem ido além e pensado além de Marte. Além de Marte, a gente pode falar da lua de Júpiter, conhecida como Europa. Europa é uma lua muito interessante, porque debaixo de uma crosta de gelo de dezenas de quilômetros de espessura, existe todo um oceano líquido muito profundo, com cerca de 100 quilômetros de profundidade. Tem mais água ali do que existe na Terra. Se vocês lembram que a Terra é conhecida como o planeta azul, o Gagarin disse que a Terra era azul, imaginem a Europa, muito mais azul que a Terra. E debaixo desse oceano líquido existem fontes hidrotermais submarinas, verdadeiros vulcões, despejando elementos químicos e energia nesses oceanos. Tudo que a vida precisa para ter surgido e para existir. Então, a gente acredita que Europa seja um grande potencial para a gente procurar por vida aqui no nosso sistema solar. E, em breve, a gente vai mandar sondas para lá, com uma sonda Europa Clipper da NASA, que nos anos 2030 deve vasculhar o planeta, procurando pelas mesmas bioassinaturas que a Perseverance está procurando em Marte. Bom, e além disso, o que existe além do nosso cosmos? Se a gente sai do nosso sistema solar, a gente vai encontrar os chamados exoplanetas. Exoplaneta é todo planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol. E existem centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia. E o que a gente tem aprendido nos últimos anos é que praticamente todas as estrelas que você observa no firmamento, todas as estrelas da galáxia e talvez do universo, estejam acompanhadas de planetas ao seu redor. E alguns desses planetas, eles estão na posição certa da estrela, nem muito perto para não ser muito quente, nem muito longe para não ser muito frio, de maneira que a temperatura no planeta seja adequada para que exista água líquida na superfície e talvez para que ele seja habitável. E esses são os chamados mundos habitáveis. Existem bilhões desses mundos por aí afora. Por isso que vale a pena procurar. Inclusive aqui pertinho de nós. A 4,2 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta chamado Próxima b, que orbita a estrela Próxima Centauro, que é uma estrela anã vermelha da constelação de Centauro, pertinho da Terra, 4,2 anos-luz. Não é tão pertinho assim. 4,2 anos-luz quer dizer que a luz demora 4,2 anos para chegar, 4,2 anos para voltar. São cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância. Mesmo com o nosso foguete mais moderno e mais avançado, a gente demoraria cerca de 100 mil anos para chegar nesse planeta. Por isso, não dá para pensar em estudar esse planeta nem com humanos, nem com robôs. A gente precisa usar técnicas astronômicas, que coletem a luz ou sinais de rádio, usando grandes radiotelescópios ou grandes telescópios aqui em Terra ou no espaço para vasculhar e procurar por indícios de atividade biológica desse planeta. Mas que tipo de atividade biológica a gente deve procurar? Bom, é difícil, mas micro-organismos podem alterar um planeta em escala global. Se vocês pensarem aqui na Terra mesmo, esse oxigênio que eu estou respirando agora, ele é fruto da atividade microbiana. São cianobactérias que estão produzindo esse oxigênio nos oceanos há bilhões de anos. E ele vem se acumulando na atmosfera. São sinais como esse, sinais da presença de elementos químicos, de moléculas na atmosfera dos planetas, que a gente deve procurar usando esses grandes telescópios. E para isso a gente precisa fazer como Darwin fez centenas de anos atrás. Sair pelo nosso planeta, vasculhando a biodiversidade e entendendo como os organismos funcionam, para, a partir daí, fazer uma grande conclusão de como eles podem produzir e o que eles podem produzir em termos de bioassinaturas. Para isso, os modernos astrobiólogos têm usado ferramentas da microbiologia ambiental e da biologia molecular para vasculhar toda a diversidade de seres vivos que existem no nosso planeta. Dos menores e mais simples bactérias, ou cianobactérias, ou arqueias metanogênicas no fundo do oceano, enfim,
toda a diversidade de vida que existe no planeta e tentar fazer essa síntese para entender como que elas podem funcionar. Bom, mas não é só, e em especial, os organismos extremófilos são muito importantes nesse contexto, porque eles podem servir de base, como eu falei, para procurar por vida fora da Terra, por eles serem excelentes modelos desses ambientes. Bom, onde a gente deve procurar esses organismos extremófilos? Existem vários ambientes aqui na Terra que são extremos e são análogos a ambientes espaciais. Esses ambientes análogos são vários. Um exemplo deles é a Antártica. A Antártica, o Polo Sul, é um deserto frio, seco, com alta incidência de radiação, baixíssima quantidade de nutrientes disponível, e nós vimos estudando esse ambiente já há décadas. O Brasil, inclusive, tem uma base na Antártica, para quem não conhece, financiada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente vem estudando esse ambiente, o seu gelo, os seus oceanos, o seu solo, as suas rochas, a fauna, todos os organismos que ali existem. E os astrobiólogos vêm explorando isso nos últimos anos para tentar entender quais organismos ali poderiam viver, por exemplo, em Marte ou em Europa. Além da Antártica, existem lugares interessantes aqui na América Latina também. Por exemplo, o deserto do Atacama. O deserto do Atacama, que fica no Chile, é um deserto extremamente frio e seco. Existem locais onde não chove, não neva, há centenas de anos. Existem os salares também, que são regiões com alta concentração de sal, grandes lagos salinos, que são muito parecidos aos lagos salobros encontrados em Marte. Regiões de altitude. O deserto do Atacama encontra a Cordilheira dos Andes, subindo até cerca de 6.000 metros de altitude, com alta incidência de radiação. E outros ambientes super interessantes que podem ser explorados no deserto. Mas não é só de ambientes fora do Brasil que a gente precisa viver. Aqui no Brasil existem ambientes análogos também interessantes. A gente pode, por exemplo, ir na região de Araruama, no Rio de Janeiro, onde todo mundo gosta de passar o feriado, fim de semana, fazer um lanchinho. Bom, lá existem salinas. E nessas salinas se desenvolvem micro-organismos muito especiais, micro-organismos que a gente chama halofílicos, que gostam do sal. E eles constituem tapetes microbianos gigantescos, que são muito parecidos com o que existia na vida aqui na Terra bilhões de anos atrás. Talvez a Terra fosse como é Araruama hoje em dia, e talvez Marte também seja assim. Então, esse tipo de ambiente a gente vem explorando como ambiente análogo aqui no Brasil. E outros também. Por exemplo, a região histórica de Diamantina, em Minas Gerais, que é interessante por si só, pelo seu valor histórico, mas também é uma região ferrífera. Altíssimas concentrações de ferro no solo permitem que a gente explore os micro-organismos que vivem ali, nas cavernas, no solo, nas rochas, e entender como eles poderiam viver em Marte da mesma forma, graças à alta concentração de ferro que existe no planeta vermelho, que é vermelho exatamente pelo ferro oxidado que existe na superfície. E não só. Existem os manguezais em toda a costa brasileira, onde as condições anóxicas os aproximam a ambientes sem oxigênio no sistema solar. Existem a Caatinga, que é um deserto quente e seco no norte e nordeste do Brasil, também com baixíssimo aporte de nutrientes, em alguns casos com alta concentração de metais pesados. Enfim, existem vários ambientes que a gente vem explorando. E toda essa diversidade ela pode ser importante porque a gente pode aplicar ela agora para problemas bem concretos, para novos problemas e novos desafios que estão sendo criados e construídos nesse momento. Nós estamos vivendo na época do New Space, a nova exploração espacial. E nessa nova exploração espacial, a gente tem não só as grandes potências internacionais participando, mas também empresas privadas, como a Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX, que estão desenvolvendo mecanismos, foguetes, naves espaciais para colocar humanos em órbita, na Lua e talvez até mesmo em Marte, com a promessa de ficarmos e estabelecermos uma colônia em Marte de longa duração. Então isso está acontecendo nesse exato momento. Mas grandes desafios surgem quando a gente coloca essa proposta de viver no espaço por grandes períodos de tempo. Em especial, a biotecnologia pode ajudar a gente a desenvolver e resolver esses problemas. A gente precisa, por exemplo, produzir biomassa para ser usada como alimento ao longo de todo esse tempo. A gente precisa produzir vitaminas para os astronautas. A gente precisa reciclar o oxigênio e a água das estações espaciais.
A gente precisa produzir os bioplásticos que vão ser usados para fazer construções e proteger a gente da radiação, ou, enfim, produzir qualquer material que a gente precise no espaço. E todos esses desafios podem ser enfrentados, de fato, com a biotecnologia, em especial usando a biotecnologia derivada dos organismos extremófilos encontrados aqui no nosso próprio planeta. Então, quando a gente pensa, ou quando a gente vê uma cena do filme Perdido em Marte, por exemplo, quando o Mark Watney está lá plantando batatas para produzir seu alimento, quando vejo isso, eu penso, poxa, talvez daqui a alguns anos a gente não esteja plantando batatas em Marte, mas a gente provavelmente vai estar cultivando cianobactérias do deserto do Atacama, talvez a gente esteja reciclando o oxigênio usando halobactérias lá das salinas do Rio de Janeiro, e talvez a gente esteja produzindo uma boa cervejinha marciana usando as leveduras que eu coletei lá dos Andes. Então, todas essas tecnologias elas podem ser desenvolvidas graças ao conhecimento da biodiversidade do nosso próprio planeta. Assim, o conhecimento da vida aqui na Terra, bem calcada no nosso chão, que é o que a astrobiologia faz, permite que a gente entenda como a vida funcione, desde os seus menores organismos até os mais complexos, e talvez com isso desenvolver a metodologia para a gente produzir ou entender as bioassinaturas que vale a pena a gente procurar em outros planetas. E, de forma final, talvez responder a pergunta se estamos, de fato, sozinhos no universo. Além disso, a biotecnologia que vem de todo esse desenvolvimento pode nos permitir resolver os grandes desafios tecnológicos necessários para a gente estabelecer colônias em Marte, na Lua, ou talvez até sair do sistema solar e nos tornarmos uma espécie realmente multiplanetária e talvez impossível de ser extinta, quem sabe, né? E talvez assim a gente possa, de fato, deixar o nosso berço cósmico algum dia, o nosso planeta, alçar voos e eu realizar o meu sonho de infância de ser um astronauta. Obrigado. Obrigado, mano.